Salve, galera linda e maravilhosa! Estamos aqui em mais um vídeo de astrologia semanal correspondente ao período do dia 10 a 16 de junho. Qual o tema que eu trouxe hoje para nós trocarmos uma ideia? Atenção, existe confiança? Então nós temos movimentos astrais nessa semana que traz todos nós para a reflexão, no sentido de nós estarmos com as nossas estruturas e também com todo mundo que nós interagimos, se essas nossas estruturas e também as estruturas e bases dos outros, se elas são realmente sólidas, se elas são realmente confiáveis. Então é uma semana de grande questionamento, no sentido de todos nós observarmos com muito cuidado o que é verdadeiro e falso. Isso mesmo. Muitas vezes a gente pensa que determinada situação, que determinada força é confiável, que de repente a gente pode contar e etc. Mas quando a coisa aperta e pega, pum, a gente olha e fala assim, caramba, a coisa não é confiável, sólida e duradoura conforme eu pensei. Então nessa semana, tudo que envolve diretamente uma energia muito importante em relação à nossa vida, cada qual com as suas experiências, existe um influxo astral, que eu já vou mostrar para vocês, que envolve diretamente a energia de Marte e também de Plutão, que está na sua retrogradação, que se desafiam mutuamente, que podem colocar em xeque tudo isso. Então as nossas próprias ações, a forma como a gente interage com os outros, de repente alguma coisa, como eu disse, cada qual com a sua experiência, pode ser algo pequeno, um pequeno detalhe, mas que se nós observarmos, pode dar uma dica importantíssima da verdade existente na experiência em si, como de repente, por que não colocarmos assim, podemos levar um puxão de tapete que quando a gente olha, nossa, mas eu não pensei que a coisa era assim. Por que eu estou falando isso? Vou mostrar no mapa astrológico para vocês. Nós temos aqui a renovação de Marte, que ocorreu, na verdade, ontem, mas eu deixei preparada hoje para nós conversarmos, porque eu considero que ela é o ponto astral mais importante da semana. Temos vários outros desafios. Poderemos dizer que é uma semana que tem mais desafios, mas como eu digo sempre, os desafios vêm para a gente acordar, para a gente despertar, mas enfim, essa energia, aqui onde está meu mouse, que representa a força de Marte no segundo signo do zodíaco, com esse aspecto aqui, de desafio que nós chamamos de quadratura, praticamente exato com a energia do Plutão retrógrado aqui no 11º signo, ou Aquário. Antes de tudo, como eu sempre falo, tudo que eu falar aqui eu vou citar posicionamentos, signos, mas vale para todo mundo, seja qual signo eu citar. Da metade do vídeo para o final, aí eu faço o desenvolvimento, principalmente desse posicionamento, para todo mundo em relação à sua própria força astral pessoal. Aí você considera, quando eu falar de signos, que eu estou falando da sua energia particular, ok? Então voltemos para o mapa aqui. Nós temos, então, esse aspecto aqui que representa um ingresso da energia de Marte em Touro. Isso é chamado na astrologia de exílio, ou seja, Marte não está em casa. Quer ver vocês entenderem esse tipo de força? Marte representa, como todo mundo sabe, a força do guerreiro, de nós partirmos para a nossa ação. E agora ele ingressa num signo de terra. Então toda essa força de Marte, ela não encontra aquela rapidez, aquela força, aquele dinamismo. É um momento de paciência, é um momento de analisarmos as nossas bases e as nossas estruturas, porque o Marte chega com essa energia neste posicionamento e praticamente joga como influxo astral para todos nós em relação às nossas experiências. Toda essa base, toda essa energia é verdadeira ou qualquer chacoalhão, qualquer empurrão vai fazer com que ela se desestabilize? Entenderam agora o sentido de confiança? Então, quando eu digo confiança, muitas pessoas já pensam em traição, coisas assim e tal. Não é por aí que eu quero dizer. Este aspecto astrológico, ele representa diretamente que tudo que de repente a gente conta, a gente acredita que está junto, que vai fluir do jeito que queremos, agora ele pode entrar em xeque. Pode existir uma letargia presente, onde você fala, pô, a gente não vai fazer isso junto, de repente só eu estou fazendo, você não está fazendo nada, um exemplo bem direto.
De repente, até mesmo situações materiais que envolvam parte financeira, que é extremamente importante, ainda mais com esse momento extremamente desafiador que o planeta está vivendo em relação a isso, pode entrar em xeque também. De repente você estava contando com alguma coisa e não vem, não chega. Você estava esperando algum retorno e este retorno não chega. Ou de repente você está numa situação tranquila e acontece algum imprevisto que muda essa estabilidade, essa situação. E como eu disse também, agora envolvendo diretamente pessoas que de repente você estava contando com dinamismo, com uma força, com algo que iria estar junto de você para as coisas acontecerem, isso dá uma empacada. Aí você fala, pô, então não dá para eu confiar. Acredito que agora ficou bem claro, né? E esse tipo de energia que está presente aqui, vou mostrar novamente o mapa para vocês, ó. Esse tipo de energia que está presente com esta força, não estou falando que esse signo não representa uma coisa boa, mas não é uma energia muito forte para toda a força de Marte que se projeta aqui. E o que faz ela se tornar desafiadora representa exatamente esse aspecto com Plutão. Que essa energia aqui de Plutão, ela pede exatamente o quê? A transformação, a profundidade da coisa. Por isso que eu falei que nada fica escondido. Que tudo de repente vai ser demonstrado no sentido de que tudo que de repente não aceita o impacto da energia marciana, que sempre quer movimento, atitude e energia, com esta força aqui que faz como se fosse um raio-x em relação a todo mundo que a gente está envolvido, de repente que a gente revise valores que visam exatamente essa confiabilidade. Eu comentei, que a gente vai ter condição de observar, mas todo mundo também vai poder observar a gente. Então, muitas coisas que de repente podem chegar para nós, que a gente fala, nós que representamos a égide do segundo signo de terra, pô, vem essa energia com todo esse ímpeto aqui, querendo me tirar da minha paz, do meu sossego, da minha harmonia. Não, não, não. Lamento, não venha com essa força. Aí entra esse questionamento da energia de Plutão retrógrado e ativa toda e qualquer energia mais profunda que esteja presente na experiência, que agora será testada. Eu acredito que este primeiro posicionamento ficou extremamente claro para todo mundo. E essa energia já nos está impactando hoje, dia da postagem do vídeo, dia 10, desde ontem, dia 9, mas como normalmente a gente considera o dia útil, aquele que a gente entra realmente para as coisas, na segunda-feira, isso está rolando agora. Então esse impacto está fortíssimo e ele pode ser sentido por muitas pessoas. De repente, o que pode ocorrer com essa energia também? De repente você se surpreende, nós temos sempre os dois lados presentes. Então quando a gente de repente se defrontar com essa situação, vou montar mais ou menos o mesmo exemplo. Vem algo de fora, tal, que você está contando e de repente empaca, não vai, trava. Aí você olha e você fala, caramba, estou conseguindo enxergar agora verdadeiramente ali que eu não posso confiar. De repente pode ocorrer exatamente o contrário. Porque como a polaridade está presente em tudo, e obviamente com signos e planetas não é diferente, de repente se você precisa de algo e na pessoa que está associada a você, pega aquela energia e fala, quer saber, é o momento da gente vencer isso. É o momento da gente encarar de frente. Só que esse aspecto positivo, sendo que envolve diretamente a energia do signo de terra fixo, ele não é rápido, por isso que Marte não está à vontade. Ele gosta das coisas mais calmas, bem aproveitadas, de uma forma bem analisadas, para ver até onde existe segurança e estrutura. Então pode existir esse ponto, mas não na resposta rápida. Isso que já é uma dica para todo mundo, se você sentir que esta força está presente nas suas experiências. Se você quiser, pô, mas não vai responder, não respondeu ainda, pô, já escrevi, tem 2 minutos, tentei ligar, não atendeu, calma, tenha calma, relaxa, que é um momento para que você tenha a fluidez do que realmente você quer. Esta resposta, esse feedback, se for ativado, algo no sentido fluente precisa de tempo. Já se for a negativa, como eu citei anteriormente, que vai acentuar o desafio da experiência,
o feedback, a resposta, ela vem rapidinho. Pum, pá, chegou. E agora? O que eu faço? Não dá para confiar. Não está mais junto. Tenho que me virar sozinho. Aí essa energia pode empacar e criar a letargia em você. Eu acredito que esse primeiro momento ficou bem claro. Agora vejam que interessante esse segundo momento, depois que possivelmente a gente pode receber um impacto dessa energia. Nós temos aqui, ó, todo mundo pode observar também, ó, nós temos a conjunção da energia do Sol, do Mercúrio que está em casa, que é um domicílio, é uma força assim extrema e conectada com essa energia de Gêmeos ou terceiro signo e Vênus. Observem que saem 3 tracinhos vermelhos que impactam diretamente o regente do ano, que é Saturno. O que representa isso? Vamos lá, nesse momento de saideira do Sol em Gêmeos, porque a semana que vem a energia arruma para Câncer. Isso para todo mundo. Então, esses aspectos de desafios que são formados com Saturno, o regente de 2024, com esses 3 em Gêmeos é o seguinte: de repente você recebe a sua informação logo de cara no início da semana. Aí você chega e fala assim, pô, beleza, e agora? O que eu faço? É aí que entra a energia do terceiro signo que está com a força do Sol, de Mercúrio e de Vênus, e todos esses novos caminhos, novas conexões que devem ser feitas, você tem que ter responsabilidade, sempre as palavras de Saturno, responsabilidade, encarar com disciplina, mas é desafio, disciplina, e não criar para você mesmo, em relação a todas as possibilidades que estão presentes, comprometimentos que, na verdade, não possuem essa base, essa solidez. E esta confiabilidade desse primeiro momento, vocês estão entendendo? Então é assim, quer ver? Eu vou criar até, hoje eu estou mais criativo com isso, vou criar até uma historinha num exemplo qualquer, que você obviamente encaixa isso nas suas experiências. Se você perceber durante essa semana, vamos pegar primeiro no sentido desafiador, que se fluir, maravilha. Time que está ganhando não se mexe, como diz o ditado popular. Se você sentir esse desafio que eu citei anteriormente, de não ter a confiabilidade, de não poder contar com determinada situação, o que você vai fazer? Automaticamente você vai procurar novas conexões, já que não dá para me ajudar aqui, eu vou ver se eu arrumo novas ajudas. Só que se você se abrir para qualquer ajuda, aonde você não teve condições de medir que ali realmente é responsável, como diz também o ditado popular, esse é bem velho, você está trocando o alho por bugalho. Porque você está trocando uma situação que você não podia confiar por outra que talvez você possa confiar menos ainda. Então é uma semana de muito cuidado, por isso que eu coloquei no tema atenção. Existe confiança, acho que agora deu para entender a confiabilidade. Então observem aqui na energia astral da semana, vou colocar de novo, ó. O Marte com um novo posicionamento, então por isso que ele inicia, ele dá o primeiro passo, totalmente desafiado, desafia esse traço vermelho aqui, ó, com o Plutão retrógrado, que representa, tipo, e aí? Quem está contigo é confiável, é firme e tal, etc., ou vai ser demonstrado que não existe essa base, essa segurança e essa solidez? Aí você parte para novas conexões, novas energias, para querer buscar, de repente, novas forças para te ajudar, trazer, de repente, conhecimento, brilho que você precisa, mas tudo isso está extremamente desafiado por Saturno. Então, novamente, a mesma coisa que eu falei. Não tenha pressa. Ah, mas Newton Schultz, é para ontem. Cara, não adianta. Se você está aqui para pegar alguma dica astrológica, seja qual for a sua experiência, vou falar isso quantas vezes eu julgar necessário. Se você está aqui para pegar uma dica e toque, essa própria força do Marte que representa o impulso, por isso que ele é o guerreiro, eu vou atrás, vou conseguir tal, pede para a gente ter paciência, cara. Então, se você já receber um empurrão contrário ao seu fluxo, é para você dar um tempo. Por que eu levei esse empurrão? Ah, caramba, agora eu estou em uma outra realidade aqui. Calma, cara, observa, vê quem está contigo.
ver quem realmente pode estar com você no sentido de encarar a coisa, mesmo de uma forma mais lenta, que eu tenho que raciocinar mais, tenho que pensar mais antes de fazer, porque se você se lança com todos esses aspectos desafiadores que estão na semana, para qualquer outro tipo de interação, só para falar que está com alguém, você pode ter mais para frente realidades extremamente complicadas que se tornarão obrigações pesadas. Sabe, agora que eu me embrulhei, o que eu faço? Agora que eu estou conectado com isso, que eu me abri para isso, e agora, o que eu faço? Essa é a grande dica e o grande toque da semana. Mas, né, a gente olha e fala assim, pô, então a semana que é só pancada? Não. Agora tem um lado bem bacana e bem interessante que todo mundo pode explorar. Olha aqui, ó. Olha que aspecto maravilhoso com esse mesmo Plutão que desafiou Marte no primeiro momento. Olha que aspecto maravilhoso do Júpiter com esse mesmo Plutão aqui, ó. Lindo, praticamente cravado. E quem é Júpiter? É o senhor da expansão. É aquele que expande as energias para a gente nunca deixar de acreditar. Então, o que eu diria para vocês? Toda essa força que inicialmente pode expor quem é confiável, se você é confiável, se nós somos confiáveis, porque tudo que for mais profundo pode entrar em xeque na semana, mexendo com as estruturas. Você não se lançando em qualquer união impensada, acreditando que vai te ajudar, o verdadeiro acreditar com essa mesma energia que expôs tudo é o seguinte: se você tiver aquela coisa, aquela energia de aguentar o impacto das expansões, por mais desafiadoras que sejam, essa energia aqui demonstra o seguinte: se você segurar, de novo essa palavra, vou até voltar para mim, se você voltar a sua energia pessoal com paciência para uma análise, não ficando na letargia, procurando resoluções como forças para você ter um impulso legal, essa energia jupiteriana aqui é praticamente como se fosse, vou utilizar esse termo, como se fosse uma promessa. Se você fez o trabalho direitinho, por mais que você tenha levado um empurrão, você aceitou, compreendeu, entendeu, não se lançou em qualquer coisa por se lançar, sendo que você se sentiu deslocado, aguarda com paciência, tendo a observação, as resoluções, tipo, agora eu entendi verdadeiramente o que essa experiência é, o que é seu por direito vai chegar. Essa é a força de Júpiter. Então não deixe expandir em você chateações, não deixe expandir em você uma energia de letargia que você vai ficar parado e não sabe o que faz agora, e não sei o que, eu não esperava, de repente, esse tipo de força presente. Claro que eu gosto de enfatizar aqui os desafios. Como eu disse, pode ter um influxo positivo, então tudo que está expandido é bom, essa energia é boa. Você não se abrindo para qualquer tipo de energia com essa alegria, que de repente mais para frente será uma encrenca. É um momento para todos, na fluência, o desafio de pensar mais, meditar mais, desconfiar no bom sentido um pouco mais, aí quando você tiver certeza, você se lança. Então, voltando para esse fechamento aqui fantástico, essa energia aqui presente, o que ela faz? Ela literalmente demonstra para você que na hora certa, aquilo que de repente é mais profundo e verdadeiro para suas interações, para a sua confiabilidade vai chegar. Mas você tem que esperar o momento certo. A galera ansiosa nessa semana vai ser complicado, viu? A galera que fica com aquela ansiedade de tudo pronto, não, mas eu preciso disso, tal, e não souber observar, tal, para que tudo se revele, para a gente ver em quem dá para confiar, em quem não dá. Essa galera, cara, que coloca a carroça frente aos burros, essa galera tem uma tendência a se dar mal. Porque quando a gente fala da energia do segundo signo que recebe essa força, que saiu do primeiro signo, a gente teve que trabalhar a nossa cura e a nossa libertação. Quem lembra o quanto nós falamos disso nas semanas anteriores? Porque todo o processo astrológico é acumulativo.
Novamente, o processo astrológico, ele é acumulativo. Então agora ela entra no segundo ciclo, chega o momento de firmar. Mas como ela forma esse desafio logo no ingresso com a energia do Plutão na retrogradação, a gente pode ter essas surpresas que eu narrei anteriormente. Então chegou o momento da gente aprender, assimilar, olhar, observar de uma forma legal o que cada um realmente firmou dentro de si. É aí que podem vir as revelações. E não se esqueçam, conforme eu falei aqui, de repente somos nós que vamos nos revelar para os outros. De repente os outros começam a sintonizar a gente, e aí a gente não se comprometeu de fazer isso, tal e aquilo. Cara, observa que tudo isso que eu estou falando pode ser, sabe, projetado para qualquer tipo de experiência. Então, de repente, a gente que pode se demonstrar o letárgico, sem vontade, aquele que não quer colaborar para o outro. Ou, numa boa hipótese também, não é agora, segura um pouco, eu te respondo depois. Mas no lugar de ficar enrolando o outro, tudo isso você pode colocar o outro também em relação a você. Dá um tempo, observa. Aí, na hora certa, a mensagem virá. Então todo mundo teve condições de observar com essa força, com essa energia, que nós temos uma semana desafiadora, poderíamos dizer sim. Mas pelo que eu observo em relação ao movimento dos astros, a minha intuição e a minha sensibilidade astrológica, que se a gente encarar esses possíveis desafios que estão presentes aí, nós vamos ter um caminho legal e bacana. Seria como se fosse aquele filme, né? Que tudo fica complicado tal, porque tem que ter uma movimentação ali para prender a atenção daqueles que estão assistindo o filme. Mas que sempre tem um final legal. Sempre tem aquele final bacana. Todo mundo, pá, sou Deus, perou, venceu, tal. É mais ou menos por aí, é só uma forma de exemplificar para vocês o que eu vejo. Agora, ainda voltando para o mapa aqui, gostaria de chamar a atenção para uma coisa. No meio da semana, toda essa energia aqui que está presente, ó, ela vai começar a desafiar esse Netuno aqui. Que todo mundo observou que essa energia das águas que estão presentes aí, tudo isso já é o ensaio desse Netuno que vai estar presente no ano que vem, já ingressando no primeiro signo do zodíaco. Que seria como se fosse um ano novo de Netuno após aproximadamente 165 anos. E essa energia, ela já vem aqui, ó, ela já vem e ela já demonstra a sua força. E o que representaria essa energia de Netuno já demonstrando esses desafios? Olha aqui, ó. Observa aqui comigo, ó. Olha aqui, ó. O mesmo Sol que está fechando o seu ciclo junto com Vênus e Mercúrio em Gêmeos, daqui a pouco tudo ingressa em Câncer, aí a realidade vai ser emocional. Olha aqui com Netuno, ó, já começando a formar aspectos vermelhos. Ó. Isso é mais para o meio da semana. Ó. Isso se acentua cada vez mais. Olha aqui, ó. Olha o Netunão aqui, ó, com Vênus, mas impacta todo mundo. É um traço vermelho, é que é tanto traço que talvez a gente não veja. Mas o que eu gostaria de dizer, observa um mapa aqui, que isso é muito importante. Essa energia aqui, ó, tanto do Saturno como o Netuno, em 2025, segundo semestre, e 2026, elas vão se encontrar aqui, ó, em Áries. E aí, como eu já venho narrando há um bom tempo, que a gente precisa estar preparado. Mas o que eu gostaria de dizer para vocês? Por que essa semana é tão importante, poderíamos dizer, esta conclusão de mês? Porque daqui a pouquinho, dia 29 de junho, o Saturno vai iniciar a sua retrogradação quase até o final do ano. Até 15 de novembro. Ele inicia dia 29 de junho e vai até 15 de novembro. E coincidentemente, que não existe coincidência, tudo é causal, a energia do Netuno, dias após, dia 2 de julho, vai iniciar também a sua retrogradação. E vai ficar até dia 7 de dezembro. Então, este final de ano é um movimento, quando eu digo final de ano, seria, na verdade, a força do segundo semestre. Esta força do final desse ciclo até 2026, que seria 2024, nós temos que nos preparar. Porque esta retrogradação aqui no finalzinho,
Inclusive, fazendo estas quadraturas, vem trazer para nós exatamente esse ponto de observação. Então, este fechamento dessa parte inicial dos signos nos traz o quê? Tudo que eu falei anteriormente, fazendo aquele resumão que eu sempre coloco, tipo, surpresas podem ocorrer, tipo, aqui então eu não posso contar, não, ali eu não quero me envolver com essa pessoa, a pessoa que não pode contar com você. Então essa energia está presente, não é porque isso aconteça, que pode envolver várias formas, não exatamente assim, basta vocês meditarem, astrologia intuitiva, é só você ficar ligado. Tipo, caminhos que você contava, de repente, ali não dá mais para eu contar, olha ali como complicou. Acho que deu para entender, né? Não é por causa disso que você se envolve com qualquer coisa sem seriedade. E essa energia presente, mais para frente, no momento certo, tendo paciência, pode demonstrar um caminho legal se você conseguir assimilar tudo. E todas essas retrogradações, isso é praticamente um spoiler, que chegam agora no final do mês envolvendo a energia do Saturno dia 29 e dia 2 de Netuno, é uma preparação, quase como fechamento de ano, que elas ficam praticamente até o final de 2024, para toda essa energia que vem trazer uma movimentação em 2025 incrível. Eu espero que seja para o bem. Mas se não vier para o bem, que tal a gente começar a se preparar agora? Então, todos esses influxos estão presentes. E acompanhando esta energia, o que nós temos, gente? Deixa eu colocar aqui para vocês. Nós temos a fase da Lua também presente, como eu sempre demonstro aqui. Olha aqui, ó. Nós estamos na fase da Lua Nova, que pode trazer, inclusive, estas novidades ou estas novas informações que estão presentes para que a gente saiba o que é confiável e o que não é. Beleza, mas com estas informações, a partir do dia 14, o que você vai fazer? Que representa a sexta-feira, já é o ensaio do final de semana. Com o início da lua crescente, o que vai crescer? Coisas fluentes dentro de si, com compreensão de tudo que está acontecendo, de tudo que está rolando, ou você vai deixar crescer o rolo de informações na sua cabeça, onde você recebe um impacto astral de tudo isso e acaba se abrindo energeticamente para qualquer coisa. E, obviamente, de acordo com esse posicionamento de Marte, isto só vai complicar tudo, não vai relaxar em nada. Novamente, paciência, observação, cria até sexta-feira possibilidades novas dentro do seu ser, mas a partir do momento que você enxerga com clareza e compreende tudo, não é brigando, não é querendo colocar carroça frente aos burros. Já conversamos tudo isso, porque a partir da sexta tudo começa a crescer. Então que cresçam resoluções e não letargia. E como que está o movimento da Lua com esta força nova, seguido da fase crescente na sexta-feira? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui no movimento lunar. No dia 10, dia da postagem hoje, ainda na fase nova, vai até sexta-feira. E também no dia 11 a Lua estará em Leão. Então é o momento que a gente tem que fazer qual tipo de observação? Ainda falando para todo mundo, daqui 3, 4 minutinhos, 5 no máximo, a gente está entrando na força da mandala zodiacal com esta energia da renovação de Marte. É o momento da gente olhar para nós mesmos. Será que eu estou pisando com alguém? Ou alguém está pisando na bola comigo? Deu para entender agora o lance da confiança? Ou, de repente, por que não? Você é surpreendido no dia 10 e também na força do dia 11 de uma forma legal. Tipo, olha só como eu posso confiar ali, porque essa mesma energia da Lua, principalmente hoje, segunda, você está vendo esse vídeo depois, dá uma olhadinha, medita como que foi a sua segunda-feira, é um momento de revelação, porque, ó, a Lua está fazendo um aspecto aqui com o próprio Plutão que desafia esse Marte. Estão vendo aqui, ó? Olha que interessante. E também, no dia 11, ela está forte e firme aqui. No dia 11, muita atenção com imprevistos, tá? Muita atenção com imprevistos. De repente, dia 11 na terça é o dia onde esse impacto forte aqui, ó, do Marte com o Plutão, vem trazer diretamente a informação que eu falei do que é confiável e do que não é. Quem tiver sorte, é o aspecto bom aqui com o Sol,
que está no fechamento em Gêmeos aqui, que de repente pode trazer a informação que as interações forem boas. Né? Tipo assim, nossa, elas foram boas porque eu percebi que tem gente muito legal comigo também, porque não dá pra gente também sempre colocar vai ser tudo complicado ou tudo fluente. Isso aí é aquela astrologia que o pessoal quer acreditar só para distração. Eu considero mais distração, né? Aí a gente segue. Quando chega o dia 12, a Lua já chega em Virgem, ela está na fase nova ainda. Virgem, qual é a proposta? Põe tudo em ordem. Põe tudo em ordem com as informações que você recebeu segunda e terça. Não fica mais enrolando, não. Vamos colocar tudo em ordem. Deixa eu ver quem é prioridade, quem não é prioridade. E essa energia, ó, ela forma um aspecto desafiador com a energia do Júpiter, mas ela forma um aspecto fluente com este Marte que é a bola da vez. Então, novamente, dia 12, bota tudo em ordem. Quando chegar o dia 13, aí essa energia da Lua de botar tudo em ordem forma um aspecto extremamente desafiador envolvendo o Sol e envolvendo a energia também do Saturno. Sabe aquela coisa? A semana já está rolando, já estamos na quinta-feira. Quinta-feira é o último dia da Lua Nova. Eu estou tentando ver o que dá para fazer em relação a todas as informações que eu estou recebendo na semana. Só que se você se abrir para toda e qualquer coisa, lembra aquela história que eu já falei aqui? Bye bye organização. Aí olha como inicia a Lua crescente na sexta-feira. A Lua fazendo uma conjunção perfeita com Lilith. Olha aqui. Você vai se demonstrar um vencedor ou aquele que foi engolido pelas energias astrais da semana e o movimento crescente vem só no desafio. Só tipo, e agora? Lilith que me venceu. Sabe, tipo, quando você fala que eu vou jogar tudo no ventilador ou eu vou desistir, lembra da letargia que vai estar em jogo. Desisto, não estou mais nem aí, que se dane para não falar a palavra que eu queria falar aqui. E toda essa energia, ó, fazendo aqui uma força, um cabo de guerra perfeito com o Netuno, que daqui a pouco está em retrogradação. Então, novamente digo, principalmente a partir da sexta, coloca tudo em ordem. Vença toda e qualquer letargia, toda falta de compreensão do que você está vivendo, porque senão essa Lilith te engole e você vai ter uma semana complicada, onde você vai continuar com tudo na desordem porque você desistiu e está ali, tipo, quer saber? Eu vou sentar no sofá aqui e que o mundo acabe. Tem gente que está meio assim, isso vai ser acentuado. Aí quando chega o dia 14, a Lua já na fase crescente, ela encontra a cauda do dragão. Aí que está o perigo. A cauda do dragão, ou nódulo sul, ele representa diretamente um ponto que pode criar um aprisionamento. Mas que aprisionamento é esse? Um aprisionamento nas confusões, para quem não soube trabalhar toda essa movimentação astral, olha quantos aspectos, né? Ou, de repente, uma força de enxergar, de criar bases para que mais adiante você se liberte. Olha que interessante no sábado. E muita atenção para você não se aprisionar, isso tanto vale para o sábado, com esta conjunção aqui, principalmente, que todo mundo viu, como também para o domingo, porque ela continua. Não se relacione com qualquer um. Não abra sua energia, não se comprometa com qualquer força que de repente se demonstrou bacana e legal, mas a sua intuição está apitando. Ah, não, isso aí, pela tônica da semana, eu não tenho confiança nisso aí. É muita falácia e, na verdade, realização e conteúdo. Então, poderia dizer que o final de semana ele pode ser muito benéfico para as pessoas que realmente encontrarem situações e pessoas mesmo que demonstrem confiança, que sejam legais para aqueles que estiverem espertos e verem que isso é legítimo e verdadeiro, como também uma tremenda roubada com a Lua passando por cima desses dois pontos aqui, que também são pontos lunares, criando a possibilidade de você se associar com quem não deve. Olha que interessante. E fica essa dica para o final de semana.
Então é isso, galera. Observem que semana que a gente tem que ter atenção. Por isso que eu coloquei bem grandão no temário aqui. Atenção, né? E a palavra confiança no jogo. Acredito que todo mundo se ligou, né? Agora a gente entra naquela parte do vídeo que nós vamos falar sobre os 12 signos. Nós vamos fazer a projeção da mandala, dessa força de Marte que está totalmente desafiada com Plutão. E nós podemos trabalhar praticamente a força no sentido de ter resoluções, de enxergar claramente as experiências e com quem nós estamos interagindo, ou de repente ficarmos numa letargia. Então cada signo terá o seu posicionamento na mandala e vamos fazer esse trabalho. E como eu faço sempre quando nós chegamos nessa parte do vídeo, agora sim, agora nós fazemos aquela parte do desenvolvimento da mandala onde cada um pode utilizar isso de uma forma pessoal. Você pode utilizar para o seu signo pessoal, você pode utilizar para o seu ascendente ou para qualquer posicionamento do mapa de acordo com o seu posicionamento astrológico. Então, eu recomendaria, primeiro utilize a energia do seu signo pessoal, sendo que eu vou falar de todos, vou falar dos 12. E se você tem pelo menos o conhecimento do seu ascendente, pensa daquela forma. O seu signo representa a projeção da sua energia pessoal, mas o ascendente é como você vai projetar essa energia. Aí você faz um mix dessas duas forças que eu vou narrar agora para vocês, colocando todos os posicionamentos astrais da semana, que é uma semana, vou colocar esse termo, desafiadora, para muitos que de repente não estão conseguindo administrar esse tipo de influxo astral, mas que dá para a gente mudar de acordo com a nossa possibilidade, ok? E quem é o primeiro signo em relação a tudo que nós vamos conversar? Obviamente, o signo que recebe essa renovação da força marciana. Nós estamos falando diretamente dos taurinos. Taurinos, vocês estão com esse Marte desafiado pela energia do Plutão retrógrado e vocês já estão com Urano aí. Então, qual é o questionamento de resoluções ou letargia? Sendo que vocês representam o primeiro signo, vocês caíram no primeiro setor, o primeiro setor é um setor de atitude. Mas é uma atitude pensada, é uma atitude no tempo certo. Isso é o mais importante para vocês. De repente você recebe todas as informações da semana de como você deve agir, quem você deve confiar, quem você não deve confiar, aonde você vê estabilidade, onde você não vê. Mas quando você for agir para decidir algo, se fica, se não fica e etc., tem que ser tudo pensado e no momento certo. Não adianta você correr afobado, falando, não, agora eu vou resolver isso. Não. Por mais que seja desafiador, assimila tudo, pensa, medita. A partir do momento que você falar, não, agora eu consigo observar essa energia, realmente eu tenho a minha, compreensão integral do que está acontecendo. Aí sim, aí você coloca o impulso da sua energia pessoal e com esse impulso você tem as suas certezas, você tem, melhor essa palavra, você tem a sua convicção. Então é um momento que todas as transformações, todos os influxos de uma experiência que de repente seja importante, ela tem que ser bem pensada, ela tem que ser bem aceita pelo seu ser. Novamente, sem ansiedade. Agora, uma das hipóteses também, sendo que o Urano está no seu último ano aí, poderíamos dizer no seu último momento, e deve ter revolucionado muitas coisas em relação à vida de vocês, é o momento de você chegar e não demonstrar também letargia. Tudo tem o seu tempo? Sim, mas é necessário a ação no momento certo. Se você chegar, deixa para lá, não quero saber, deixa isso que aconteça, o que acontecer, tudo isso pode se tornar um belo de um embrulho astral que quando você quiser agir porque você ficou letárgico e parado perante a experiência, vai ser muito mais desafiador. Então é um momento de ação? Sim, mas no tempo certo e bem pensada. Seja qual for o tipo de experiência, medite em relação a essas palavras. Acredito que você pode ter caminhos bem interessantes.
Agora nós vamos falar do signo que caiu no segundo setor. Esse signo traz exatamente a força do elemento terra que está em voga nessa semana. Vamos conversar com os geminianos. Geminianos, vocês estão com o Sol, é a última semana da força que quem não fez aniversário vai fazer essa semana, porque a semana que vem a energia do Sol já ruma para o outro signo. Vocês estão com a força de Mercúrio, que representa a energia que rege vocês, junto com Vênus. O que eu diria em relação a resoluções e letargia? Mais do que nunca, esse setor pede confiabilidade. A primeira confiabilidade que eu coloco para vocês meditarem em relação a este aspecto extremamente importante de Marte, que coloca vocês no segundo setor, é o seguinte. Vocês que têm a vibe de Gêmeos muito forte no mapa, normalmente, por mais que vocês sejam quietinhos, não entra nessa coisa que geminiano fala muito. Cara, eu conheço muito geminiano que conversa, obviamente, mas que não é essa coisa que os astrólogos que gostam mais de fazer brincadeiras com a astrologia falam. Você tem que ver da seguinte forma, eu tenho várias conexões, mas qual é a que realmente importa? Deu para entender a dica principal? Qual é a que realmente importa? É ali que você tem que focar a sua energia pessoal. Por mais que venha um desafio, você fala, não, aqui eu me coloco, estou falando para vocês, geminianos, eu me coloco como alguém confiável nisso, que eu vou encarar de frente, que agora eu vou fazer esta experiência que eu considero a principal para mim, o foco da minha energia. E eu vou colocar bastante energia no sentido de me demonstrar confiável em relação a todas as pessoas envolvidas que podem realmente contar comigo. Então você coloca todo esse seu lado adaptável que demonstra novos caminhos, de repente tem uma mente muito rápida. Você demonstra que todos esses valores e atributos vão ser utilizados com esse brilho do Sol que está para todos os geminianos, por mais que você ainda não tenha feito aniversário, o Sol já está aí esquentando sua energia astral há um bom tempo. Se demonstre confiável. Aí você fala, mas a experiência que eu tenho que me lançar é desafiadora. Não importa. Demonstra solidez nas suas decisões. Deu para entender? Não adianta você jogar um pouquinho aqui e depois joga para o outro lado, aí vai fazendo esse jogo ali e, na verdade, você não demonstra, eu estou aqui. Seja no desafio, seja na fluência, estou junto. Deu para entender? Se demonstra como alguém que, além das palavras, vai estar junto, vai fazer, lembra a força do elemento terra aí. Então você tem que colocar esse tipo de força, assim como também, se alguém que é importante na sua experiência principal se demonstrar desta forma para vocês, pô, abre o seu coração, deixa a pessoa chegar e fala, bom, então você está junto mesmo? Então vamos lá, vamos fazer juntos alguma coisa que vale a pena? Então, com isso, você desenvolve as resoluções para aquilo que é principal para vocês. E quem é que vai falar o que é principal ou não para vocês? Vocês mesmos. Ah, mas são muitas coisas, Newton, mas são muitas coisas. Uma delas tem que ser a principal. Então, você tem que demonstrar esse tipo de energia. A letargia te pega onde? Se você continuar com várias conexões. Você caiu num setor da mandala zodiacal que é o elemento terra fixo. Então, essa energia do elemento terra fixo tem que demonstrar esse tipo de força, essa raiz de que você realmente está comprometido e se alguém chegar, se existe esse comprometimento. Ficar nos joguinhos, você vai cair na letargia, ou seja, não vai resolver nada. Então, coloca isso em qualquer experiência da sua vida. Basta você saber o que é prioridade, então crie bases sólidas aí. Acredito que ficou fácil a compreensão, né? Quem é o terceiro signo que nós vamos conversar agora, que caiu no terceiro setor da mandala zodiacal? Vamos conversar com os cancerianos. Cancerianos, vocês são regidos pela Lua. Lua nova até sexta-feira. Sexta-feira temos o influxo da crescente. Esse terceiro setor representa, como eu sempre falo, o setor da expressão, o setor de novos caminhos, o setor de novas realidades. Então, como você pode trabalhar resoluções ou letargia em relação à sua força pessoal? Pensa o seguinte,
Esse posicionamento de Marte, sendo que vocês são água, ele entrou num signo de terra. Então essa força pode, de repente, conversar com você de uma forma bacana. Como é o setor de comunicação, observa as informações que chegam para você e estas informações que chegarem para você, você demonstra se elas são realmente importantes, que você enxerga o que elas representam, tanto na fluência como no desafio, e aí você cria a sua realidade em relação à experiência vivida. Então, num primeiro ponto, sendo que vocês representam um signo de água, e essa força de Marte está em um signo de terra, o que é água e terra, cara? A água cai na terra e faz germinar a vida. Isso é a natureza. Coloca isso nas suas experiências. Aonde você tem um solo legal e bacana, que você expressa e comunica, ei, eu vou colocar minha água aí, a minha energia emocional, que representa diretamente a sua força. Como é a lua nova praticamente a semana inteira, até quinta-feira, sexta, ela já se torna crescente, você tem que demonstrar, comunicar e expressar que esta experiência ou esta ligação com pessoas é importante. Falar, ei, eu estou aqui, tal, beleza? Quais são as possibilidades da gente criar juntos aí? Então você tem que expressar isso, porque se você jogar só um pouquinho de água numa terra que é imensa, um lugar que isso é uma experiência, acredito que vocês estão entendendo o sentido simbólico, cara, essas gotinhas aí não vão representar nada. Então observa o que é legal e expressa, comunica, ei, tô junto, vamos lá, e aí? Vamos criar novas realidades para ter um crescimento bacana. O quanto você quer que eu empregue a minha energia emocional nessa experiência? Então solta o seu coração, demonstra verdadeiramente que isso é importante para você e com isso você tem uma movimentação legal. Porque se você não expressar e ficar segurando isso, é o exemplo que eu sempre utilizo para esse setor. Se você tem ali, de repente, uma energia, um sapo que você está engolindo há um bom tempo, e você não vai lá e expressa a sua energia emocional para resolver a situação, esse sapo vai se tornar um dragão e você vai implodir interiormente, principalmente a partir da sexta-feira, quando tiver um movimento crescente lunar que te rege. Então é um momento de conversar, é um momento de expressar. Assim como também, observe se vierem pessoas, né, ligadas às suas situações que queiram conversar contigo. E aí vamos trocar uma ideia, vamos ver o que dá para a gente criar em relação a tudo isso. Deixe aberta a possibilidade da conversa, da interação. Todo mundo vai sair ganhando com isso. Então a letargia é não expressar e não escutar também a expressão dos outros. Resolva, comunica, abre. Ah, mas eu sou caladão, não sei, não quero mexer. Cara, não é uma semana para isso, porque o foco da semana é Marte com um novo posicionamento. Acho que ficou claro, né? Mas cuidado para não jogar toda a expressão emocional de qualquer jeito, de uma forma pensada, de uma forma direcionada. Todo mundo vai sair ganhando com isso. Fechou? Agora nós vamos falar com quem? Nós vamos falar com um signo que caiu no quarto setor, nós vamos falar diretamente com os leoninos. Leoninos, o que vocês têm, vocês que são regidos pelo Sol? A energia do Sol está na última semana, no terceiro signo do zodíaco, junto do Mercúrio, junto de Vênus. Quais são as suas emoções e os seus sentimentos verdadeiros quando você se defronta com as situações que são importantes para você, principalmente nessa semana? Você tem emoções legais, você tem emoções bem resolvidas, que você já estudou, já de repente teve informações suficientes de como você deve utilizar os seus sentimentos nas experiências. Se isso estiver presente, é o momento de você utilizar as suas emoções de uma forma ativa. Não adianta ficar fazendo cara de paisagem para aquilo que você não concorda e que não está bem resoluto na sua vida. Sabe aquilo? Vamos deixar, vai, pô, tudo bem, eu vou utilizando, que legal, sabe? E dá uma risadinha. Não, deixa bem claro qual é o seu posicionamento emocional. Então poderia dizer para todos vocês, leoninos, é uma semana
fantástica de reposicionamento emocional. Estava fazendo cara de paisagem, agora demonstra que não está feliz, que de repente está chateado, que a coisa não está fluindo do jeito que você queria. Expresse os verdadeiros sentimentos que estão aí, com emoções que todo mundo tem a capacidade de entender. E por mais que seja desafiador, é aí que vem a grande chave da semana, que eu falei muito sobre paciência. Procura meditar todo o conteúdo em relação ao que você já viveu na experiência ou nas experiências principais que você se defrontar na semana e os coloque com propriedade, sabe? Eu estou chateado por causa disso, a coisa está complicada por causa disso e tal, etc. Porque você tem conteúdo, mas sem ser mimizento. Acho que deu para entender o mimizento. Qualquer um entende isso. Não. Alguém que coloca e expressa os sentimentos através de emoções que trazem uma base, que trazem um porquê. Aí sim você vai ter a possibilidade de resolver as situações. Se tudo está fluindo, o que você faz? Coloca uma emoção muito legal. Sabe, tipo, pô, tô aqui, tô alegre, tô feliz, então vamos viver isso de uma forma legal e bacana. Aí você tem a tendência a fortalecer o que está fluente e começar a resolver de verdade aquilo que não está legal. Não adianta mais, aí que é a letargia, não adianta mais, de repente, para aquilo que não está legal, você demonstrar, de repente, uma emoção que é falsa, que não é verdadeira dentro do seu ser, ou se resolver expressá-la não tem conteúdo e não tem aprendizado anterior, aí vira o famoso mimi, por isso que eu falei mimizento, vem aquele mimimi e tal, que todo mundo fala lá, vem aquele velho papinho. Ou também, se as coisas estiverem fluentes, demonstre uma energia emocional feliz que você está vivendo ali. Porque se você fica sempre daquele jeito, pô, não estamos agradando. Acho que deu para entender, né? Então é o momento de conversar com as suas emoções, como que você vai expressá-las, quais são os sentimentos que estão ali, que de repente devem ser trabalhados de uma forma verdadeira nas experiências. Dá para colocar isso em qualquer uma delas, né? Acredito que ficou claro. Agora vamos conversar com o signo que caiu no quinto setor. Nós estamos falando com quem? Nós estamos falando com os virginianos. Virginianos, olha a notícia que eu tenho para vocês nessa semana. Muitos virginianos vão ficar contentes, mas não é bem por aí, porque tem sempre os dois lados. Dia 29, Lilith sai da sua energia e ingressa no próximo signo. Então você vai poder falar assim, bye bye Lilith, ufa, como você trouxe provações para eu aprender a lidar, né? Mas é aí que está a chave para você trabalhar as suas resoluções ou a sua letargia. Todo esse período de 9 meses que termina daqui a pouquinho de novo, dou a data, dia 29/6, dia de São Pedro, vai estar saindo a força de Lilith. Qual é o questionamento? Você aprendeu? Olha aí, olha bem para mim agora, você aprendeu? Tudo que de repente você precisava sublimar entre você e os outros foi sublimado através de compreensão? Olha a resolução aí para vocês, porque Marte, que é a bola da vez, é o parceirão de Lilith, caso você não saiba. Então você fala, não, eu aprendi, eu me purifiquei, trabalhei uma energia legal, tal, tenho meus aprendizados, estou forte. Lilith agora é minha parceira porque ela me trouxe nesses 9 meses muitos aprendizados e eu não vou errar de novo em situações que eu já tive o conhecimento, que eu tinha que aprender a sublimar. O que é sublimar? É compreender, é entender, tipo, isso não me faz mais mal se eu observar de frente novamente na minha vida. Deu para compreender? É aí que pode entrar a letargia. Tipo, para muitos que estão me ouvindo agora e falam assim, ah, caramba, mas foram 9 meses, mas parece que tudo continua embrulhado. Cara, na astrologia, se você ficar nessa letargia, com todos esses aprendizados que estão chegando, e agora ela está num finalzinho, poderíamos dizer que seria quase um momento crítico de Lilith, para ela estar falando, ó, já mostrei tudo, se você não entendeu, o problema é seu. Se você continuar com tudo isso, não parar, dar um tempo e falar, quer saber, agora eu vou brilhar, isso é o quinto setor, porque eu aprendi, vou expressar quem verdadeiramente eu sou de uma forma autoafirmada.
Cara, se você não expressar isso e continuar como se fosse uma sequência, a Lilith fala, cara, agora vai demorar para eu ir aí de novo. Aí você se demonstra uma pessoa letárgica em relação a tudo que você passou e a tendência é as coisas se acentuarem mais, porque você vai ter que aprender de um jeito ou outro. Então, para muitos, a partir do dia 29, um alívio tremendo, porque aprendeu e segue em frente. Para muitos, uma energia que parece que, tipo, olha, vieram as cobranças e os desafios e eu continuo errando. Medita profundamente isso, porque está acabando esse ciclo. Vai só até o dia 29, um pouco mais de 10 dias. Muita atenção, virginianos. Pode ser glória, que é a resolução, ou uma letargia desafiadora muito complicada. Resolva tudo agora. 10 dias parece que não, mas é muito tempo, né? Agora nós vamos falar de um signo que caiu no sexto setor. Nós vamos conversar com quem? Nós vamos conversar com os librianos. Librianos! Olha que interessante. Vocês devem se preparar nesse momento, porque a partir do dia 29, Lilith vai entrar por 9 meses na sua própria energia pessoal. Poderíamos dizer que Lilith vai ficar impactando a sua força pessoal até aproximadamente o ano novo astrológico de 2025. Você vai falar, pô, caramba, cara, isso é para todos os signos, mas no momento astrológico, isso vem para vocês. Quero uma palavra para resolução ou letargia em relação a você e suas experiências e essa quase chegada de Lilith, daqui pouco mais de 10 dias ela está aí? Como que você considera a sua vida quando você vê, por mais que tudo esteja extremamente desafiador? Ela está organizada. Eu sei o que é prioridade, eu sei o que é secundário, eu sei projetar a minha energia ali de uma forma fluente, de uma forma legal. O Vênus, que é seu regente, ele está fechando o ciclo das interações. Ele vai entrar daqui a pouco numa energia emocional, daqui a pouquinho. Então, você deve pensar na sua vida e nas suas experiências principais. Se, de repente, você tem uma organização, uma ação diária consciente para que as coisas tomem o rumo do que verdadeiramente você quer. Está desafiador? Ok. Então, em vez de eu correr, eu vou andar devagarzinho, observando tudo, mas eu vou em frente, diariamente. Isso que é a organização. Não adianta você ficar com situações complicadas, porque a cauda do dragão está aí, essa ainda fica um tempinho. Aí você, de repente, fica amarrado com coisas que você pensa que você está indo para frente, a coisa está fluindo, e na verdade você está parado. Ou às vezes andando até para trás, vendo as soluções ou resoluções, que a tônica da semana é se afastarem cada vez mais de você, e você pensa que você está andando em frente, cara. Não! É o momento de você se preparar novamente. Dia 29, Lilith chega aí. Então estabeleça nesse momento fluente com você, com a energia do Sol, do Mercúrio, do Vênus, que é seu regente, interações bacanas, conteúdos que de repente vão trazer para você uma preparação para que você se livre de qualquer aprisionamento. Esse momento é muito legal para vocês, porque a partir do dia 29 vem essa energia, vem trazer provações, vem trazer a necessidade de você aprender a se sublimar e ser forte nos momentos mais adversos. Então é um momento de preparação para vocês. E não esqueçam essa palavra, organização. Aquilo que é importante, por mais que seja desafiador, cada dia que passa eu dou um passo para frente. Eu mexo em alguma coisinha, ajeito e faço a coisa realmente começar a ter um caminho e um fluxo legal. É um momento de trabalho. É um momento de você observar, como eu disse, prioridades e o que é secundário. Ficar, de repente, jogando para lá e para cá, a coisa complica. Acha o seu rumo e com força segue em frente. Se livrando de aprisionamentos. Dia 29, Lilith está chegando. É isso aí. Agora nós vamos falar com o signo que caiu no 7º setor da mandala, ou seja, tem a energia do Marte, que é o seu próprio regente, a 180 graus. Estamos falando de quem? Estamos falando dos escorpianinos. Escorpianinos, essa energia de Marte desafiada com Plutão vai estar a 180 graus de vocês. Então é o momento de resoluções ou letargia em relação à observação de todo mundo que você abriu o seu campo astral para ter um envolvimento sério.
Sabe aquilo que você se permitiu envolver? E o outro lado, que podem ser pessoas e situações, também se abriram para vocês? Ou seja, é um setor de associações, parcerias, relacionamentos. Quem está com você verdadeiramente, escorpianino? Quando eu digo quem está com você verdadeiramente, são pessoas legais, pessoas bacanas, ou são pessoas que ficam com um joguinho aqui, um joguinho ali, aí quando você pede uma atitude ali verdadeira, você percebe que existe um escapismo. A partir dessa semana você vai conseguir enxergar isso de uma forma bem clara. Então observe nessa semana, poderia dizer que é uma semana de observação. Quem são as pessoas que você permitiu estar com você de uma forma séria? Você vai enxergar se elas são realmente comprometidas ou não. Assim como também, que eu sempre falo isso nesse setor, mas é fantástico para a compreensão, assim como você olha de uma forma clara para quem você está envolvido, todo mundo que está envolvido com você também te vê de uma forma bem clara. Você também está comprometido de uma forma legal com todo mundo? Ou a coisa está meio solta, você percebe que falaram uma coisa e está sendo feito outra? Se você está agindo dessa forma, é o momento de harmonizar. Então, como você trabalha a resolução, ou cai na letargia em relação a todo esse tipo de força que eu estou falando. Você está enxergando no outro coisas que devem ser resolvidas, cara, procura harmonizar isso. É importante. Então vamos lá, vamos procurar achar o caminho do meio. Os comprometimentos, tanto da minha parte como também da parte de vocês, você tem que ser esse ponto harmonizador. Porque se você deixar para lá e que a letargia, tô vendo, mas não vou mexer, tô vendo, mas não tem jeito, complica. Mais para frente isso vai pesar cada vez mais. Então é o momento de você agir no sentido da pacificação e da harmonia para que fique tudo certo, equilibrado, para que não fique uma bagunça que mais tarde vai ser cobrada. Pense nisso em qualquer parceria, associação e finalizando. Qualquer pessoa ou situação que você se permitiu envolver de uma forma séria. E não estou falando só de relacionamento afetivo, não. Isso pode envolver trabalho e todas as questões que nós sempre estamos envolvidos. Então observa isso. Se você não está envolvido com nada nem com ninguém, vai que você já está nessa letargia que eu falei, é o momento de observar quem de repente pode agregar algo. Ou quem você deve se afastar e muito para não ter complicações futuras. Acredito que ficou bem claro, né? Agora, quem é o signo que caiu no 8º setor? Nós vamos falar agora com os sagitarianos. Sagitarianos, vocês estão com o regente de vocês, que é o Júpiter, formando um aspecto fantástico com Plutão. Eu já comentei isso com vocês. Mas nessa semana é no 8º setor. O 8º setor, como resolução ou letargia, o que ele traz para vocês? Quem vocês têm que deixar ir? Para que quem tem que chegar, chegue. Novamente, quem vocês precisam deixar ir na sua vida? E deixar ir não precisa representar diretamente um corte abrupto. Não, então corto da minha vida, se for necessário, dependendo da experiência que vocês estejam vivendo, que seja assim. Cada um com as suas experiências. É uma semana onde você tem que deixar isso definido. Porque se você, de repente, está envolvido com alguém, é importante, mas você sente que precisa cortar determinadas situações que envolvem você e a experiência em si, você tem essa força nessa semana. Você tem uma intensidade emocional, olhe tudo com os olhos do coração. Você tem uma intensidade emocional muito grande de chegar e resolver, de cortar, transformar, regenerar todas as coisas que você observa que não estão agregando mais. É um momento de você dialogar, conversar também, porque o seu regente está ainda nessa égide, ainda vai ficar aí por um bom tempo, e resolver com essa energia do Plutão, que é o próprio regente do setor, que vocês caem nessa semana, de você resolver isso. Mas muitas vezes o outro lado, se ele ainda é importante para ficar, ele precisa compreender que você está querendo essas alterações. Então vai lá, sem brigar, sem colocar uma energia exagerada ali,
tipo assim, impositiva. Não, ei, vamos lá, vamos resolver isso para deixar tudo legalzinho? E se você ver que não tem jeito, aí é aquele lado radical que eu falei. Se não tem jeito, então realmente cada qual no seu canto. Ah, mas estamos morando na mesma casa. Ok, mas isso não impede que cada um viva a sua vida. Então tem que respeitar esse lado do outro também. Se você parar de gastar energia com essas coisas desgastadas, resolvendo elas de vez, você tem uma possibilidade incrível de ter um alívio astral para que o que realmente for seu, essa energia natural de Júpiter, se aproxime, cresça, se expanda e faça parte do seu ser. Mas como que o que você precisa pode chegar para você se você está cheio de coisas complicadas? Então esse é o sentido da resolução. O sentido da letargia é você não tomar atitude de resolver, reciclar, transformar, ou mesmo, se necessário, cortar de vez coisas que estão te incomodando. Empregue isso que eu falei em qualquer setor da sua vida, qualquer experiência que esteja presente. Tá tudo bem? Como eu sempre digo, beleza. Então, utilize essa energia do oitavo setor para intensificar emocionalmente esta profundidade de estar junto disso que está bem. Demonstre isso, demonstre esse tipo de energia. Mas se não está, resolve, deixa de lado, afrouxa, não gasta mais sua energia que o que é seu. O que é seu vai chegar. Eu acredito que todo mundo conseguiu entender, beleza, sagitarianos? Agora nós entramos no signo que cai no nono setor. Nós vamos conversar com quem? Nós vamos conversar com os capricornianos. Capricornianos, o que eu diria para vocês? Se preparem a partir do dia 29 de junho, porque a energia do regente de vocês vai entrar em retrogradação. Então, diria para vocês que nessa semana é uma preparação para todas as revisões profundas que vocês devem fazer. E o nono setor é um setor otimista, é um setor onde você se lança para uma experiência legal, para novas conquistas, para novos horizontes, para novas realidades. Mas para que isso ocorra, olha as palavras que eu coloco para vocês. Tem que trabalhar a sua ética. Mesmo que você seja uma pessoa extremamente liberal em vários pontos e assuntos, quando você fala da ética, isso é bem resolvido dentro de você. Quer ver? Vou colocar 2 pontos para você analisar. Quando você está sozinho, que você fala, né, que você coloca, que você é uma pessoa tranquila, não, que faz as suas coisas certinho, você levanta o tapete e coloca a sujeira debaixo dele para esconder de todo mundo, aí todo mundo chega e vê que você tem tudo limpinho, mas na verdade você está escondendo coisas mal resolvidas dentro de ti. Isso é uma análise do nono setor, que pede exatamente isso, uma filosofia de vida bem acertada. É aí que vem a expansão, a aventura, as novas conquistas. Isso todo mundo quer, mas vocês caíram nesse setor para trabalhar as suas resoluções ou a sua letargia. As resoluções vêm alcançar coisas mais grandiosas, mas coisas que estejam embasadas na sua ética. Não adianta cobrar dos outros aquilo que você não é. Quem é você para cobrar dos outros se de repente você não faz o que você está querendo que o outro faça? Sabe, quer ver um exemplo de resoluções e letargia? Vou dar um exemplo em relação a isso para vocês compreenderem. De repente, numa experiência, você e uma outra pessoa, seja qual for, trabalho, relacionamento, seja o que for, assuntos financeiros, familiar, não importa. Aí você, quando conversa com aquela outra pessoa que você quer resolver alguma coisa, você coloca a incidência da sua energia e do que você acha correto, mas esse correto não está nem presente dentro de você. Como é que você pode resolver isso? Então, para vocês entrarem em novas conquistas que todo mundo quer, todo mundo tem que ter esse comprometimento ético. Deu para entender o sentido da resolução? E se você perceber que você está pisando na bola nessa troca vibracional, pisar na bola é você que não está sendo legal. Cara, expõe isso, abre, conversa. Porque o seu regente, como eu falei, ele está fluindo ainda, mas daqui a pouco ele puxa o freio de mão. Seria como se a partir do dia 29 ele puxando o freio de mão, falando assim, e aí, você sabe o que você quer?
para onde você quer atingir, mas você está preparado para isso? O nono setor é o setor do arco e da flecha. O arco está preparado, a tensão da corda está bacana, a flecha está totalmente balanceada para chegar aonde você quer. Todos esses pontos vão ser cobrados. Então é um momento muito interessante de você definir aonde você quer galgar, aonde você quer chegar com a sua energia pessoal. Mas sempre estamos envolvidos com pessoas, então trabalhe esse lado da ética. Que eu acho que deu para entender a ética no sentido chato. É no sentido de você trabalhar as suas verdades para que as verdades dos outros também cheguem a ti. Porque se ficar num joguinho de manipulação, cara, ninguém vai ganhar nada. Com isso, se você estiver vivendo essa necessidade dessa exposição para que a coisa seja verdadeira, você vai perceber que todo mundo vai poder explorar novas realidades e horizontes. Mas se ficar com joguinhos e meias verdades, ninguém vai sair vencendo. Essa é a letargia. A letargia baseada em meias verdades e a falta de coragem real de um posicionamento bacana. O sentido da resolução é exatamente esse. Aí todo mundo vai poder explorar novas realidades. Ninguém vai estar amarrando ninguém. Se a coisa já está fluindo, a verdade está exposta, então maravilha. É uma semana para você explorar com otimismo as possibilidades que você busca na sua vida. Você tem essa possibilidade, mas você nunca vai conseguir explorar essas novas realidades e horizontes se você estiver com essas meias verdades em você. Acredito que ficou claro, né? Agora nós vamos falar de um signo que cai no 10º setor, ou, como eu sempre falo, cume da montanha. Vamos conversar com quem? Vamos conversar com os aquarianos. Aquarianos, a energia que está presente em vocês com o Plutão retrógrado está formando uma energia, vamos dizer assim, uma fluência maravilhosa com o Júpiter, mas você tem a energia extremamente desafiada com a bola da vez. Então, o que eu diria para vocês? Por mais que você esteja expansivo, legal, bacana, que você está atingindo a sua meta, que a sua vida está tendo um direcionamento, todas as resoluções pendentes ainda nisso podem aparecer. Quer ver o simbolismo da montanha? Vamos subir a montanha? Legal, bacana. Quanto tempo vai demorar? Umas 4 horas, beleza. Tá levando água? Tô levando água. Ah, tá levando uma jaqueta, porque pode estar frio na jornada. Ah, tô levando. Aí na hora que você chega lá em cima, você não levou nada. Falou, pô, mas eu tinha certeza que estava aqui. Este exemplo fictício que eu citei para vocês, ele traz o quê? Se vocês observarem com bastante cuidado e bastante atenção nas suas experiências, todas as pequenas arestas ainda a serem lapidadas para que a sua vida continue num fluxo nesse momento tão transformador que chega para vocês, elas serão demonstradas. Então o sentido da resolução é o seguinte, isso aqui não está legal, mas vamos em frente, não tem problema não. Vamos dar uma parada, esse Plutão tá aí, vai ficar bastante tempo, ele tá retrógrado. Então vamos parar, opa, calma, isso não tá legal, vamos arrumar, coloca isso nas suas experiências. Tá com um relacionamento mais, então vamos resolver isso. De uma forma ou outra, vamos conversar. Vamos trabalhar no sentido de existir pelo menos uma resolução do que tudo que nós estamos ali juntos, estamos vivendo, vamos resolver, seja no trabalho, seja na família, seja no seu profissional. Isso é a sua montanha, o seu objetivo principal. E óbvio, por mais que vocês não estejam sentindo agora, é um momento transformacional muito grande que está envolvendo vocês. Então é o momento de você pegar essa energia e vai lapidando todas as coisas que estão mal resolvidas que aparecerem nessa semana. Se você tiver essa coragem de, por mais que você tenha que dar um tempo para resolver cada uma delas, cara, isso vai ser maravilhoso. Seria como se você estivesse limpando a trilha da montanha. Deu para entender? Se você for deixando para lá e deixa para lá e deixa para lá, por causa da letargia, por isso que é resolução e letargia, daqui a pouco você vai estar num matagal que você não consegue mais ir adiante. Porque tudo isso vai crescer e é uma coisa pequenininha agora e daqui a pouco você não vai conseguir ir mais para frente. Vai ter que parar
e limpar tudo na marra vai ser pesado para você continuar adiante. Então, finalizando com vocês, é um momento de observação para você aparar todas as arestas do que está mal resolvido. Se de repente você já está vivendo um baita desafio, é um momento com, olha a palavra, eu sei que é difícil para os aquarianos, mas com paciência de chegar junto e começar a criar nessa semana possibilidades para que isso tenha uma resolução. Então, na letargia, aquela velha desculpinha, deixa isso para lá, depois a gente resolve, mais para frente isso pode estar bem pesado. Acredito que ficou claro a dica e toque, né? Dá uma olhadinha e observa isso com clareza em qualquer experiência da sua vida, beleza? Agora nós vamos falar com o penúltimo signo da semana. Nós vamos conversar agora com os piscianos. Piscianos, sabe qual é o grande questionamento para vocês? Todas as experiências que chegaram para você, que não estavam legais, principalmente desde o ano novo astrológico, elas estão bem resolvidas agora? Você resolveu? Tudo que chegou para você assim, de informações, olha para trás um pouco. Dá um tempinho agora que eu estou conversando com você e fala, pô, isso aqui está mal resolvido. Isso aqui eu não consegui compreender direito. Ah, isso está meio nebuloso ainda, sabe? Tá como se tivesse uma neblina ali e eu não consigo ver possibilidades disso andar para frente. Cara, é um momento muito interessante. Presta atenção no que eu vou falar. No final do mês, tanto Saturno como Netuno, que estão aí há um bom tempo, eles vão entrar em retrogradação. Então, inevitavelmente, você vai ter que rever tudo. Mas você quer rever resoluções, tipo, tô voltando aqui, isso ficou legal, isso eu resolvi, isso aqui eu interagi. Ou você vai olhar e falar, nossa, quanta coisa que eu deixei para trás e eu não resolvi, e agora tudo isso volta no final do mês para mim, e eu percebo que todas as interações que eu tenho com grupos, com escolhas que eu fiz, tá tudo meio complicado. Eu pensei que a coisa estava encaminhada legal, mas olha quantas coisas eu deixei para trás. Olha que interessante isso que eu estou falando para vocês. Então é um momento que você tem, de novo, vou dar as duas datas. 29 de junho, o Saturno, que está aí já há um bom tempo, vai iniciar a sua retrogradação, e dia 2 de julho, quase juntos, o Netuno, que está aí também quase saindo, ele vai voltar também. Somente um ano que vem ele sai da sua energia. Então todos esses pontos que envolvem disciplina, seriedade, compromisso em relação ao que é importante na sua vida, as suas ideações, os seus sonhos, aquilo que você quer conquistar, tudo que você deixou mais ou menos desde o ano novo astrológico, que veio com essa energia de Saturno que está aí, de repente demonstrando tudo para você que você tem que resolver, a partir dessas datas que eu falei, tudo isso vai começar a ser cobrado. Então resolva agora, cara. Para quando chegar a retrogradação, tipo assim, vamos abrir o quarto e ver se arrumou ele? Sabe, na brincadeira, que nem aquele pai e aquela mãe, chegam, você arrumou o seu quarto que eu pedi? Arrumei, mãe, pode olhar. Quando abre, cara, olha a zona que tá na cama, tudo espalhado. É só um exemplo para você entender. Mas é isso que o Saturno e o Netuno vão fazer. Se você deixou tudo legal, você falou, bacana, estamos olhando, tá tudo legal, então vamos seguir em frente agora, porque você se preparou. Se você ficou deixando, vamos para lá, não, tá certo, e não está, e você começa a receber as dicas e toques nessa semana, cara, se prepara aí no final de junho para o começo de julho, que você vai ter que arrumar tudo rapidinho e de uma forma bem feita, porque é Saturnão, cara, o regente de 2024, junto com o Netunão, e os dois juntos aí mais para frente vão começar a aprontar muitas coisas aí. Acredito que ficou claro, né? Então arruma agora, começa a demonstrar que você está predisposto. Nem que seja quando eles abrirem o quarto, você mostra ali, não, olha aqui, estou arrumando. Ah, legal, hein? Entendeu? Beleza, porque vem essas retrogradações aí. Então, muitas revisões à vista, mas que sejam revisões dos seus acertos e de que você fez, resolveu e aprendeu. Então, isso representa as resoluções. A letargia é tipo assim, por que você ficou paradão tal? Era para resolver e não resolveu. Seja qual for a sua experiência,
que seja a principal ou as principais, medita com muita clareza em relação a tudo isso. Beleza? Agora que eu sei que eles devem estar extremamente bravos comigo, mas eu não posso fazer nada. É o movimento dos astros. Ficaram por último nessa semana. Nós estamos falando com quem? Com os arianos. Arianos, o que vocês têm a partir dessa semana? Olha que interessante. O regente de vocês, ele sai da sua energia pessoal e ele ingressa no signo posterior. Agora, qual é o grande questionamento para vocês que estão com a cauda do dragão aí, Kiron? Você se curou? Pensa nesses últimos 2 meses. Olha aí, nós estamos em junho agora. Se voltarmos 2 meses, abril, um pouquinho depois do ano novo astrológico. Meados de abril até agora. Tudo que foi demonstrado para você, você se curou? Olha o Kiron. Você se libertou de coisas que estavam aí mal resolvidas na sua vida? Isso é a cabeça do dragão, que está falando, acha o seu norte. Ou quando você medita nesses últimos 2 meses aproximados, que representa exatamente essa movimentação de Marte, que estava sobre vocês e falando, cara, você é o cara ou a mina da espada. Vai lá, levanta a espada, conquista o que vocês têm que conquistar, e tira da sua vida, corta aquilo que não tem nada a ver com vocês. Essa é a cura de Kiron, que está aí, o sentar o ferido, que nós falamos semanas atrás. E isso também representa diretamente a força da cabeça do dragão, que é um ponto lunar, falando, cara, se liberta. Então vocês ficaram com essa força da espada por 2 meses. Agora essa espada é passada para outra situação. Então fica aquele questionamento direto para vocês. Quando você dá um tempo e olha para você, você fala, cara, eu resolvi. Ou eu estou num bom combate, eu estou ali forte, firme, estou partindo para as minhas conquistas que são importantes. Ou você fala assim, puxa vida, eu deveria ter feito aquilo e não fiz. Ou fiz demais ali, de repente piorei em vez de ajudar. Tudo isso que eu estou falando representa suas experiências. Se isso estiver irresoluto ou mal resolvido ainda, é uma semana que você tem que trabalhar a sua cura e a cura do outro. Porque tudo que você tinha que ter de força para seguir adiante foi passado para ti. Agora é o momento de você se demonstrar, olha a palavra que eu vou colocar, se demonstrar forte, que você entendeu, que você viu tudo que precisava ser curado, tudo que você precisava se libertar, e agora você achou o seu norte, agora você está forte, firme e conciso. Então esta é a força da resolução que se manifesta para vocês. Pensa nisso em qualquer situação da sua vida. E nessa semana, com a saída dessa energia, vamos falar assim, da espada da sua força pessoal, que representa a sua própria energia, fala, agora você está forte, você não precisa da espada, porque eu te dei toda a possibilidade de usá-la para resolver essas situações, e agora você tem a capacidade de olhar e falar, fica, não fica, quero, não quero, vou para cima disso, aí se eu não gasto mais a minha força, você tem a condição de ter essa consciência. Se você ficar, principalmente nessa semana, com tudo isso mal resolvido, em vez de cura, o que vem? Vem a energia do desequilíbrio energético e você pode começar a se sentir um fracassado. Se você chegou a esse limite que eu falei agora, cara, é o momento de levantar. É o momento de falar, não, eu tenho a força, entendeu? Agora a energia, lembra do He-Man, quem é desse tempo? Eu tenho a força e vou partir para cima, vou me curar, vou me libertar, para me preparar para novas energias, experiências e forças que venham adiante. Se você ficar na letargia, se sentindo derrotado, aquele que é empurrado pela vida e está empurrando demais e você não está gostando, ou está numa situação toda irresoluta, cara, aí a coisa complica. Então compreenda, você tem a possibilidade de olhar tudo com clareza, se curar e se libertar. Aproveita esse influxo dessa semana, que aí você vai permitir que tudo que realmente faz parte de você chegue a ti. Se você ficar com tudo isso ainda nessa letargia de ficar embrulhando, só briga, briga, briga e não resolve nada, cara, aí tudo que é complicado vai continuar entranhado em você. Então vamos lá, coragem, força, vocês têm essa capacidade. Se liberta, se cura
e ache o seu caminho. Essa semana está extremamente propícia para isso. Então é isso, galera. Esta representa a energia principal projetada de letargia ou mesmo de resolução para todos os signos. Cada qual com as suas experiências, medite de uma forma muito profunda em relação a tudo isso. E como eu sempre falo, se você está afim de acessar, de repente, estudos, possibilidades, reflexões, tudo gratuito, tem até um blog lá, está aqui o meu site, newtonschutz.com.br. Ali você tem, inclusive, a transcrição que é feita pela minha equipe, é onde está escrito blog no site, newtonschutz.com.br, de tudo que nós falamos na semana passada, uma síntese. E daqui a pouquinho tá o dessa semana também. Ali você tem a reflexão astrológica também da semana logo de cara. Aparece ali para você ler, para você compreender esse tipo de força presente. Então, todas essas energias estão ali, tudo de forma gratuita. Entra ali as apostilas, tem muito material legal. E também tem, caso você queira estudar comigo, será um prazer ter vocês como meus alunos para utilizar todo esse conhecimento da astrologia ou do tarô, que amanhã às 10 horas estaremos aqui, ou de repente da radiestesia, da cabalá, da numerologia. Tem muita coisa legal. Acessa aqui, está acabando o nosso bate-papo, põe no seu navegador, newtonschutz.com.br, e clique em cursos online. Todos os cursos são parcelados em 12 vezes. É um custo pequenininho e você pode se tornar um profissional. Por quê? Porque todos os meus cursos têm um certificado no final. E você não vai ficar sozinho ali com o computador na sua frente em nenhum momento. Precisa conversar com a equipe para ela que te ajude, seja qual for o curso. Eu estou lá junto com a equipe para te ajudar à distância. Escreve para a gente que a gente vai te ajudar e você tem o nosso apoio integral durante os seus estudos. E para finalizar, todos os meus cursos têm 7 dias de garantia. Comprou, não gostou? Olha a segurança. 100%. Pô, você tem uma semana para olhar e falar assim: não entrei em sintonia, gosto do Newton Schutz, mas fico com os vídeos do YouTube, não quero estudar. Cara, pede a sua restituição até o 7º dia. É tudo virtual. A própria plataforma, que é a Hotmart, extremamente confiável, no tempo certo ela devolve todo o seu investimento, então você não vai gastar nada. Mas asseguro que se você levar a sério qualquer uma dessas linhas de conhecimento, que vão ser extremamente necessárias nos anos que estão chegando aí, se você ainda acredita que as provações não estão presentes, é porque você está dormindo acordado, essas linhas de conhecimento vão te ajudarem muito. Tanto você, como as pessoas queridas, próximas a você, e também, por que não, como eu disse, se tornar um profissional e ajudar muita gente a ganhar o seu dinheiro de uma forma honesta. Muita gente que faz os meus cursos já está trabalhando com isso, parcelou o curso em 12 vezes, nem terminou de pagar ele, já, sabe, recebeu 10 vezes o valor do curso. Então é isso, galera. Amanhã, às 10 horas, estamos aqui com o Tarô, desenvolvendo ainda esse temário. Vai ser muito bacana, estou esperando vocês. E termino o nosso bate-papo, como sempre, acreditando em vocês, acreditando em mim, mas principalmente em todos nós. Grande beijo na sua mente e no seu coração. Entra no site aqui, dá uma navegada, vai ser bem legal. Grande beijo, até amanhã às 10 horas.